crescendo o bolinho, velho. Que maravilha, gente. Posso deixar a louça suja na pia? Primeiro, preguiça do caramba, né, filho? Ai, trabalhei o dia inteiro. E daí? A cada 10 pessoas que morrem no planeta, mais ou menos 8 não vão embora. Cheio de comida na pia. Você acha que vai acontecer? Vai encher de espírito da comilança. Literalmente, eles comem junto com a gente. Eles encostam na gente, por isso chama encosto. E eles querem comer. Alô, você, meu amigo, você, minha amiga. E aí, conseguiu entender aí o que disse a Márcia Sensitiva, né? Eu tô falando da astróloga, né? Da médium, a Márcia Fernandes. Ela participa de muitos programas na televisão, né? Aí me marcaram nessa postagem, eu achei estranho, né? A cada 10 pessoas que morrem, né? Abandonam esse mundo, ela diz que 8 ficam por aqui. Só 2 vão para o seu destino. O que você acha? Você acredita nisso? Aí eu peguei, né? Falei, olha, essa situação, né, que ela falou, encosto, né? Chama de encosto. A pessoa não vai e fica por cá, né? Muita gente diz que fica perturbando, não sei o que, não sei o que lá. Pois bem, aí eu fui pesquisar. A gente vê isso na televisão, né? Tem padre que fala nesse tipo de situação, tem pastor que fala nessa situação, pessoal de religião afro também fala muito. Eu fui pesquisar. Aí achei uma reportagem que eu achei interessante. Essa reportagem do canal UOL. 7 sintomas que podem indicar uma pessoa com encosto. Danado, né? O que você acha? Vai botando a sua opinião. Primeiro sintoma. Se o corpo começa a sentir umas vibrações estranhas que você não está habituado, maus pressentimentos, maus presságios, sensação de que alguém está seguindo, mania de perseguição, é comum sentir arrepios, calafrios, bocejos constantes, sem razão aparente. Você tem algum desses sintomas, não? Fica bocejando aí, não sei o que, não sei o que lá. Seria um dos sintomas, né? O segundo, quando há a presença do encosto, você passa a ficar nervoso, né, do nada, perder a paciência por coisas pequenas do seu dia a dia. Tudo vai ser motivo para você ficar nervoso, esbravejar. A insônia vai começar a aparecer. Vai ser muito difícil pegar no sono à noite e você vai ter vontade de dormir durante o dia todo. Quando conseguir dormir, pesadelos serão frequentes. Pesadelos pesados, viu? O medo começa a tomar conta de você e começam a aparecer as primeiras tendências, desejo até de suicídio. Aí, terceiro sintoma, se você ainda não tratou de retirar esse encosto da sua vida, vai começar a sentir a presença dele, vai ouvir alguém chamar o seu nome, e quando for olhar não tem ninguém. Passos, vai ouvir passos. Aí tem o quarto sintoma, dores de cabeça que vão e vêm, dores que aparecem no seu corpo de forma intensa, sem razão aparente, e aí você vai no médico, o médico não vê razão para aparecer essa dor. E tem também outra situação aqui, ó, cicatrizes que não fecham, inchaços roxos, né, aparece noite e dia. E essa parte também é misteriosa, né? Dores que podem atacar pessoas na sua casa, na sua família, ao invés de você. Aí tá dizendo aqui, né, que são os espíritos que fazem isso. Tá vendo? Os espíritos. Aí tem aqui o quinto sintoma. Quinto sintoma. Mau cheiro. Os espíritos mundanos perdidos têm um cheiro forte. E quanto mais tempo ele ficar encostado em você, mais vai sugar suas energias. O sexto sintoma. Vícios. Isso muitos pastores falam, né? Eu já vi aqui, vez por outra eu pego aqui algumas igrejas aqui que transmitem por TV, e até emissora de rádio. Aí fala nessa questão da pessoa viciada, né? Os vícios ficam exagerados quando a pessoa está com encosto. Ele se aproveita de uma ação mundana que você tenha para exagerá-la e torná-la um problema. Se é uma pessoa que gosta de beber, pode virar alcoólatra. Se fuma um cigarro de vez em quando, tabagista excessivo. Se gosta de jogos, vai virar viciado. E aí tem o sétimo sintoma, né, que é
briga, discórdia, que seria a fase mais intensa, né, do que aqui na questão espiritual o pessoal chama de encosto. Você acredita nisso, não? Bom, me marcaram com essa situação, falando, eu vou fazer logo o start do meu programa aqui para a internet sobre isso, para que você possa aí discutir, compartilhar, né, dê a sua opinião, se você acha... Aliás, eu considero o seguinte, tem muito político safado, ladrão, vagabundo, que é um verdadeiro encosto para o povo brasileiro. E, infelizmente, os nossos juízes, nossos excelentes magistrados não empurraram esses vagabundos, esses safados na cadeia. É o que eu penso. Mas você pode pensar diferente, né? Qual é o seu encosto? Você pode ter o seu encosto preferido, né? De repente você gosta desse encosto, quem sabe? Eu digo uma coisa, esse tipo de bandido safado, canalha, vagabundo, que vai para a justiça e que a justiça não bota na cadeia, que, aliás, juiz também, que não vale nada, né? Porque o camarada tem a lei, aí ele muda de opinião da noite pro dia, por quê? Ele mudou de opinião por quê? Essa situação que está acontecendo lá em Brasília, que você tem acompanhado. Você pode até gostar de um, gostar de outro, não gostar de ninguém, aí é cada um, né? Cada um é cada um. Agora, o que não pode, a gente ter dois pesos, duas medidas. É bandido, meu amigo. É ladrão, não venha com conversa. Porque é o seguinte, se você gosta do ladrão, eu também vou defender, é gosto seu. Vou defender que você gosta do ladrão. Agora, dizer que não é ladrão, aí não. É um encosto do trem, viu? Pense no encosto. Tá crescendo o bolinho, velho. Que maravilha, gente. Posso deixar a louça suja na pia? Primeiro, preguiça do caramba, né, filho? Ai, trabalhei o dia inteiro. E daí? A cada 10 pessoas que morrem no planeta, mais ou menos 8 não vão embora. Cheio de comida na pia. Você acha que vai acontecer? Vai encher de espírito da comilança. Literalmente, eles comem junto com a gente. Eles encostam na gente, por isso chama encosto. E eles querem comer. É como eu tenho dito, né? Inclusive ontem falei nisso, né? Hoje a gente não sabe de onde veio o tiro, né? Que tiro foi esse? Feito a Jojo Todinho, né? A cantora. Agora mesmo eu estou acompanhando aqui uma operação, pensei também que era brincadeira, né? Eu disse ontem que aquele negócio que aconteceu na Globo, eu falei, não, deve ser de brincadeira. A Polícia Federal fez uma operação de corrupção no Tribunal de Ética da UAB. O Tribunal de Ética é o tribunal que trata aqueles advogados que podem ter deslizado, né? Que julga esses advogados. E aí eu pensei, não, deve ser brincadeira, não. Está aqui confirmado, tá? Foi hoje uma operação deflagrada pela Polícia Federal no Tribunal de Ética lá da OAB. Aqui, ó, isto é dinheiro, também colocando, deixa eu puxar aqui. Polícia Federal deflagrou a Operação Bastidores para apurar supostos crimes de corrupção e associação criminosa no âmbito do Tribunal de Ética e Disciplina da Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil em São Paulo, a OAB São Paulo. Queria, inclusive, dizer para vocês que eu tenho o maior respeito pelos advogados, porque eu tenho grande parte da minha família, inclusive filho advogado, né? Meu irmão, muita gente, tem juiz na minha família, eu respeito muito. Agora, é aquilo que eu falei sobre o negócio do encosto. Eu falei, peraí, você não pode ter dois pesos, duas medidas. A lei tem que ser igual para todos, né? Esse negócio de segunda instância, né? Terceira instância, o Brasil está atrás de todo mundo nessa situação e não se resolve. Tá? Eu não posso respeitar uma situação dessa. A gente não deveria estar hoje discutindo primeira via, segunda via, terceira via, quarta via, quinta via, né? Parece aqueles carros de 5 marchas, se o nosso Supremo Tribunal Federal não tivesse feito um bocado de besteira aí. Um bocado de besteira está aí, em pé de guerra o país, não tinha necessidade disso. O povo, ele é soberano e ele decide nas urnas. Deixa o povo decidir, né? Outra manchete aqui, ó. Aqui, ó. Ó, o pessoal, dentro da OAB, ó. O objetivo é apurar crimes de corrupção ou associação criminosa em processos que tramitam no tribunal. PF deflagrou a operação hoje, nesta quinta-feira. Aliás, uma coisa que eu queria dizer para vocês, a gente fala de ministro do Supremo, né? Tem ministro lá que não passou no concurso da OAB 3 vezes. Que tentou ser juiz, não foi juiz. Fala, não, mas ele é juiz. Não, ele não conseguiu ser juiz, pô. Aliás, a grande maioria, né?
Infelizmente. Talvez por isso que nós estamos enfrentando tanto problema. Eu acho que tem que haver uma depuração. Agora é o Senado que tem que resolver isso. Não dá para a gente ficar cobrando de presidente da República, né? É o Congresso Nacional. Parar de usar o STF para decidir picuinha e cobrar dos ministros a postura, né? E o povo decide na eleição. Não tem eleição? Deixa o povo decidir, poxa. Hein? Agonia. Aí, né, eu falei assim, da música da Jojo Todinho, porque, olha aqui, o chefe de jornalismo era o jornalismo investigativo. Você acompanhou, né, o nosso programa de ontem. Qualquer coisa, dá uma olhadinha. Eu não vou entrar em muitos detalhes, não. Esse cidadão, ele era o chefe do jornalismo investigativo da Globo no Rio de Janeiro. Trabalhava há 32 anos dentro da emissora. Você vê ele aqui, ó, com o pessoal, só figurão. Entendeu? É uma loucura, meu amigo. Uma loucura. Aí eu tô vendo aqui no canal UOL também, essa outra manchete. O pessoal tá sentando o pau. Vai sair coisa aí, viu? É um monte de jornalistas que saiu, jornalistas, inclusive, casca grossas, e provavelmente a gente vai ter muitas coisas de novidade nessa questão. Jornalistas que ditavam, né? São muitos jornalistas que eram, durante anos e anos, os mais importantes da televisão brasileira, que agora estão fora. E aí tem um pessoal aí já metendo pau, criticando, né? Tá aí a manchete, ó, no canal UOL, né? Vamos ver o que vai dar. Olha, o Senado Federal terminou uma votação muito importante, porque você está vendo aí essas coisas que estão falando, né, de injúria racial dentro dos campos de futebol. Tem ocorrido até fora do país, mas a gente tem que se preocupar com o que acontece aqui. Então, a nova legislação que passou lá no Senado, ela tenta colocar essa situação exatamente dentro de espetáculos, jogos de futebol. A legislação é muito mais específica e é provável que nos próximos dias já vá para a sanção do presidente da República. O projeto original tratava de injúria racial em locais públicos ou privados de uso coletivo. Mas o relator, senador Paulo Paim, alterou o texto, deixando clara a aplicação da nova regra quando o crime for praticado em eventos esportivos, religiosos, artísticos ou culturais. Tudo que a gente conquista com essa consciência que a gente tem dos compromissos sociais, a gente conquista como se estivesse refazendo, construindo a história de tanta irracionalidade que hoje nós vemos estampado nos campos de futebol, nas ruas, e muitas mulheres na questão da violência. O enfrentamento do combate ao racismo é uma coisa essencial a gente fazer. Então, com leis rigorosas, melhora. Não é tudo, porque a gente tem esse racismo enraizado. O PL atribui pena de reclusão de 2 a 5 anos e multa. Atualmente, a pena de reclusão é de 1 a 3 anos e multa. Poderá haver acréscimo de 1/3 à metade da pena quando for praticada por funcionário público no exercício da função ou quando tiver objetivo de descontração, recreação ou diversão. Trata-se da circulação de imagens derrogatórias que expressam desprezo por minorias raciais na forma de humor, de modo a comprometer o status cultural, o status material dos membros desse grupo, para dar resposta a essa violência psicológica que contribui para gerar a baixa estima em crianças, jovens. Propõe-se o racismo recapitulativo como causa de aumento dos crimes de racismo. Isso tem que acabar. Isso tem que ser página virada. E nós temos que fazer a nossa parte para que situações como essa possam não ficar tão frequentes como estão. Medidas mais punitivas, fazendo com que as pessoas possam entender o caráter perverso que uma situação como essa gera na pessoa, em toda a sua família, em toda a sociedade brasileira. Um avanço histórico, exatamente na contramão da insensibilidade humana, do desamor, da violência, do preconceito, da avacalhação da nacionalidade, que é o racismo. O racismo
repugnante, deplorável, que se repete em nosso país com uma insistência injustificável, deve ser combatido por todos os brasileiros de bem, especialmente com uma instituição essencial ao Estado de Direito, como é o Senado Federal. E é isso que fazemos nesta tarde e noite. O Senado Federal repudia o racismo. Hoje, no nosso programa na TV Nova, eu conversei com o presidente dos Sindicatos Policiais Civis do Estado de Pernambuco, o Simpol, o Rafael Cavalcante. Juntamente com o Ministério Público, né? Até porque dessa vez o sindicato foi com o Ministério Público fazer uma fiscalização, porque o Áureo Cisneiros, o antigo presidente do Simpol, foi demitido. Ele enfrentou um processo na corregedoria e foi demitido, né? E eu vou chegar também no caso do Alberison, o presidente da Associação de Cabos e Soldados, que foi morto e que também foi demitido da polícia e estava para voltar. Ele estava para voltar, né? Então tem algo muito estranho acontecendo dentro da área da segurança pública no estado de Pernambuco. Muito estranho. Uma das situações que o Rafael colocou e que o Ministério Público já abriu um processo, já faz parte dessa investigação, são aluguéis de casas que não têm a mínima condição para se transformarem em delegacias. Casas que eles alugam, muito dinheiro, eu estou falando aqui do Estado, e que colocam lá uma cela, colocam lá birô, isso, aquilo, aquilo outro, e fazem como se fosse uma delegacia. Se você observar a quantidade de prédio que tem o Estado, prédio desocupado, inclusive o bicho comendo, lixo dentro dos prédios. Eu vou citar daqui a pouco um exemplo. E aí eles pegam e alugam. Por quê? Por quê? Alugar prédio se o Estado tem um monte de prédio desocupado, poderia até, vamos supor, dependendo da posição, fazer uma troca com prefeituras, né, no caso da localização, para se colocar uma delegacia, uma central de polícia, fazer um esquema com prefeituras ou com o governo federal. Mas não, alugam. Alugam. Aliás, uma prática muito comum de municípios, estados e até o governo federal, viu? Esses aluguéis de prédios que são muito suspeitos. Muito suspeitos. Principalmente quando o prédio não corresponde a nenhuma expectativa para o fim. Ou seja, você tem uma finalidade, você tem um fim, né, uma finalidade, e aquele prédio não serve. É o caso, por exemplo, da central de plantões, que está muito claro pelas declarações do presidente do Simpol e também no caso do Ministério Público, que já abriu o processo. Agora, vocês me cobraram muito sobre o caso do Alberison, do presidente da Associação dos Cabos e Soldados, que foi morto lá na Madalena, quando saía do prédio da associação. Eu mencionei a estranheza de, num primeiro momento, terem dito que o carro era um carro preto. Aí depois surgiu a informação de que a polícia tinha parado um carro branco. E se o carro branco é suspeito, alguém deu carteirada, então ele sabe quem é, né? Isso já é de conhecimento público e vamos aguardar que a investigação seja concluída. Essa entrevista está no nosso programa. Eu lembro sempre a você, se inscreva no nosso canal, porque se você não se inscrever, você não recebe a notificação. Nós estamos fazendo todo dia live, porque o programa vai ao ar ao vivo, com direito a chat, você comenta, você repercute, tá? Então os programas estão assim, dessa maneira, estão abertos. Mas para você receber a notificação, você tem que se inscrever. Vez ou outra, eu coloco informações neste programa que eu faço para a internet. Ou seja, eu pego o tema e jogo também neste programa, tá? Esse caso do Alberison, dos sindicatos policiais, está no nosso programa de hoje. Você pode dar uma olhada no nosso site, que todos os programas estão também no nosso site, o cardinal.com.br. Outro assunto que eu tratei foi a questão de separação e os contratos na hora da separação, os termos dos contratos.
Até porque nós tivemos recentemente aquela situação da Vanessa Camargo com o Buarque, o marido que é empresário, uma situação bilionária, né? E eu falo bilionária e é bilionária mesmo, porque o faturamento das empresas do empresário, né, o ex-marido da Vanessa Camargo, era de 500 milhões de reais. Cerca de 500 milhões, meio bilhão por mês. Tá? Então, na hora da separação, para dividir isso, não deve ter sido fácil. Mas eles fizeram um acordo. E é exatamente esse o tema da nossa entrevista com a advogada dessa área, porque em menos de 2 semanas eles conseguiram, no acordo, o divórcio. Eu vou falar agora sobre divórcio, vou falar sobre separação. Vocês sabem que a Vanessa Camargo, a cantora, fez uma primeira postagem no Instagram após assinar o divórcio com o empresário Marcos Buarque, com quem tem 2 filhos. O relacionamento chegou ao fim no começo do mês. O casal assinou o divórcio na sexta-feira. Tá? Inclusive, uma assinatura badalada, porque tem um monte de cláusula, inclusive de silêncio. Nem lá, nem cá pode falar em rede social, comentar porque foi. Uma das cláusulas, né? Ela não pode dar entrevista, não pode fazer postagem em rede social para causar polêmica sobre essa separação. Isso seria para proteger contratos publicitários dos dois. O divórcio é uma situação que deixa muita dúvida, principalmente agora na nossa legislação. A partilha dos bens, a guarda dos filhos, a pensão alimentícia. Para falar sobre esse assunto, estamos com a advogada Emília Queiroz, especialista em direito de família. Doutora Emília, boa tarde. Boa tarde, Cardinô, tudo bem? Essa questão hoje da separação, né? O processo de divórcio, ele está mais fácil? A gente vê, inclusive, a Vanessa teve um problema, né? Dizem que foi um problema, não vou nem comentar. Pensa que tem um problema, porque viajou e tal, aí teve alguma coisa por lá nessa viagem, e aí logo decidiu a viagem, decidiu a separação. Olha, não deu 2 semanas, eles assinaram o divórcio, é assim rápido, é? Olha, quando é consensual é bem mais rápido. Dependendo do caso, pode se resolver até diretamente no cartório. No caso deles, não, porque tinham filhos menor. Quando tem filho menor, tem que ser no judiciário. Mas se for através de acordo, é bem mais rápido. Apesar de que, entendo criança, tem que passar pelo Ministério Público. E no caso aí que a gente observa, é para pessoas que não têm recurso, né, mas querem se proteger, pode colocar essas cláusulas que eles colocaram para não ficar esse negócio de um falando do outro, falando mal do outro? Com certeza. Na verdade, essas cláusulas podem existir antes mesmo do casamento. O casal pode fazer um pacto pré-nupcial diretamente no cartório. Quando chegar o divórcio, pode-se cumprir aquele pacto que foi feito ou botar como cláusula do divórcio a não comunicação de fatos. Por quê? Se um deles for falar e tiver no pacto que não pode falar, vai ter que pagar multa ao outro. Aí é quando mexe no bolso que a gente sabe, né? Agora, essa questão do descumprimento, né, que a gente sabe, ex-marido, ex-mulher, aí de repente um pega e fala aí, a amiga, o amigo pega e coloca. E o descumprimento. Provavelmente, nesse pacto que foi feito, nesse acordo, tem dizendo o valor da multa que vai ser pago por ser descumprido. Pode ser valor da multa ou pode até existir um tipo de punição que seja entrar no mesmo meio que foi divulgado e pedir desculpa ou dizer que era mentira aquilo. Então, tudo isso serve para famosos, pessoas ricas, mas serve também para as pessoas que não têm esses recursos todos. Com certeza, até porque todo divórcio tem que ser realizado com o intermédio de um advogado. Então, o advogado, seja um defensor público, seja um advogado dativo, que vai advogar de graça por ser uma questão pro bono, ele tem que orientar a parte que pode ter direito de todas essas cláusulas. É livre o que você vai contratuar com o seu ex-marido, sua ex-mulher, menos em relação às crianças. Em relação a crianças, tem que passar pelo promotor. É isso que eu queria entrar agora, essa questão da guarda dos filhos. Né? Porque logo depois da separação, o empresário pegou e levou os filhos e foi viajar. Uma viagem longa e tal. Mas como é que ficaria essa questão da guarda dos filhos diante de alguma situação que tem uma divergência,
uma briga, como foi o que aconteceu aí. Tá tudo meio escondido, mas foi o que aconteceu. Como é que fica a guarda dos filhos? Olha, na verdade, nesse momento de separação, o que o casal tem que levar em conta é a briga entre os adultos, não pode repercutir em cima das crianças. Hoje, a regra geral que a gente tem é da guarda compartilhada, ou seja, tanto pai como mãe vão decidir as coisas principais da vida da criança, qual é o esporte, qual é a religião, qual é o colégio, e um vai ficar habitando com a criança, enquanto o outro tem direito de visita, ou não. Tem o que a gente chama também de guarda alternada, que a criança passa uma parte da semana na casa de um, uma parte na casa de outro. O único que a gente tem que prestar mais atenção é de não repercutir, não respingar na criança a briga do casal, senão vira alienação parental. É a questão da pensão alimentícia, né? Por exemplo, nós temos casos hoje até de pais que pedem pensão às mães e das mães que pedem pensão aos pais, né? Isso só acontece quando tem criança ou a pensão também pode acontecer quando não tem filhos? Pode acontecer sim, porque o casamento pressupõe tanto o dever de fidelidade, que muita gente esquece às vezes, mas também o dever de sustento mútuo. Às vezes, por uma combinação do casal, um vai ficar sem trabalhar para dar mais assistência à casa, mas se no momento do divórcio um estiver precisando de sustento do outro, aí vai caber pensão alimentícia, mesmo se não tiver filhos. O que a senhora aconselharia? Por exemplo, o casal está divergindo, aí não dá mais, aí quer se separar, mas não tem dinheiro. Como é que faz? Primeira coisa, existe a defensoria pública se você já tiver filho. Mesmo que você não tenha filho, procura a defensoria pública para lhe acompanhar no cartório. O importante é ver que aquela relação não deu certo, tentar resgatar de todas as formas, às vezes até com outras pessoas que possam orientar o casal. Mas, se não der mais certo, fazer a separação para que não haja o início de uma violência familiar. Existem os advogados para quem pode pagar, existem os defensores públicos que vão lhe dar assistência se você não pode pagar também. Bom, para encerrar, hoje o que a senhora aconselharia às pessoas que estão assistindo se vão, por exemplo, casar? Tem que assinar um documento anterior, como eles tinham, viu? Eles já tinham, é muito dinheiro de um lado do outro, como eles tinham aí. Tem que assinar um documento, mesmo se não tiver dinheiro, ou não? Perfeita a sua pergunta. Existem várias formas de se relacionar para o direito hoje. Você pode ter um contrato de namoro, se você não quer dividir os bens. Você pode ter um contrato de união estável, que se equipara muito ao casamento. Ou você pode fazer um contrato formal de casamento. Para isso, eu acho sempre importante buscar ajuda e orientação de um advogado. Se existe patrimônio antes, dependendo do que você escolha, não vai ser dividido. Mas você também pode casar de uma forma que não divida o que adquirir mais para frente. Tem opção para todos os casos, o importante é amar. Né? Isso que é importante. Eu queria agradecer a senhora, espero inclusive contar com a sua presença aqui. Certamente vai surgir muita dúvida aqui no WhatsApp do programa e a gente vai pedir a sua orientação. Pode encaminhar, estou à disposição. Certo? Obrigada. Muito grato, viu? Obrigado. Olha, deixa eu voltar a falar do acidente que aconteceu hoje pela manhã na Matriz da Luz, São Lourenço da Mata. A Polícia Rodoviária Federal confirmou a morte de um bebê nesse acidente. Foi uma menina de 5 meses que estava no Gol e a criança foi arremessada para fora do veículo. Não havia o bebê conforto no carro. Não havia. Né, que segura e tem o cinto de segurança. Né? Não havia o bebê conforto. A mãe do bebê também ficou ferida, foi socorrida para o Hospital da Restauração. O motorista do Gol e um sobrinho também ficaram feridos. O motorista fez o teste do bafômetro e o resultado negativo para álcool. Já o motorista do Prisma ficou ferido em estado grave e foi encaminhado ao Hospital da Restauração. Lamentável, né? Lamentável. A criança foi arremessada e não havia a cadeirinha. Não tinha a cadeirinha. O Paulo de Campo Grande diz que o filho está completando 18 anos esse mês e ele quer saber se ele está completando 18 anos, se pode parar de pagar a pensão alimentícia determinada pelo juiz. É um outro problema de direito da família. Olha aqui a pergunta, parar de pagar a pensão. A advogada especialista em direito de família, a Samanta Lopes, respondeu para ele. Responder com maiores detalhes, eu precisaria saber como ficou o inventário da falecida mulher e do marido. Mas se essa casa ficou para ele e vocês eram casados e ele faleceu, você tem sim o direito a permanecer residindo na casa.
Seus enteados são herdeiros desse bem, mas você pode permanecer residindo lá por conta do direito real de habitação. Você não pode vender, doar ou fazer algo nesse sentido. Mas usar esse bem para moradia é um direito seu e você pode permanecer lá. E já nos finalmente do nosso programa, eu trago aqui o nosso site, o cardinô.com.br. Eu lembro, inclusive, que nesse programa, né, o Cardinô na Nova, 19 de maio, tá a situação do sindicato, tá a reação de uma soldado que ia ser roubada, assaltada, ia sendo roubada no Curado por um casal, viu? Um casal. E ela reagiu, você vê, o final, tá certo? Então tá no nosso site, tá também no YouTube, então você pode dar uma olhada nos nossos canais, tá? E sempre chama atenção que temos a nossa loja no cardinô.com.br, também nos links aí da descrição. E aí eu chamo outro assunto. A revista Exame elegeu os 100 melhores restaurantes do Brasil. Tem 5 restaurantes no ranking de Pernambuco, tá? Esse ranking da revista Exame, que é especialista mais em economia, teve votação de 60 especialistas do país e teve jornalistas aqui da Folha de Pernambuco, tá? Da Folha de Pernambuco. A Vanessa Lins, né? Que é editora de sabores, e o também especialista gastro Ed Souza. E nós tivemos 5 restaurantes de Pernambuco escolhidos, e eu queria destacar, né, tem um restaurante que eu tenho até postagem no nosso Instagram, que é a Casa do Porco, né, lá em São Paulo. Esse restaurante é fenomenal. Eu tenho até algumas postagens, tenho receita com o chefe de lá. Ele tem criação própria, viu? Criação própria, é uma coisa assim absurda. Mas vamos para o Pernambuco, deixa eu passar aqui as imagens, olha aqui, ó, os 5. 5 de Pernambuco, tá aqui, ó, fachada do Seu Luna, né? Seu Luna aqui do Recife. Outro aqui de Pernambuco, restaurante Ponte Nova, tá? Você vai vendo aqui a parte interna do Ponte Nova. O Cajá, excelente restaurante aqui do Recife, é o Cajá. Sempre muito cotado, né? Não apenas agora, nesse momento, na revista Exame, mas também na revista Veja, tá? E aqui, ó, Quina do Futura, outro excelente restaurante. E tem, do meu amigo Santos, tá aqui a Oficina do Sabor, lá em Olinda, né? Eu acho que esse não poderia faltar, o do chefe César Santos, tá? Não deveria faltar, não poderia faltar, e realmente não faltou, né? E ainda eu queria trazer para vocês que no nosso site, o cardinô.com.br, também nos nossos programas, inclusive no programa de hoje, se você quiser rever, você vai ter essa situação que aconteceu no Hospital da Restauração e o problemão de saúde. Você pode até achar que é brincadeira, né? Não. Depois daquele problemão que aconteceu com o estouramento do encanamento no Hospital da Restauração e o teto do gesso veio abaixo, agora lá no corredor. E água suja, viu? Água suja, vazou lá, um mau cheiro danado disso dentro do hospital. O Ministério Público está atento, vamos ver o que vai fazer. Queria agradecer a todos vocês pela presença, muito obrigado. Não se esqueça de se inscrever no canal, não se esqueça. Inclusive, eu acho até que tem umas situações estranhas no nosso canal. Às vezes, eu tenho mais curtida do que número de pessoas que assistiram. Como é que pode um negócio desse? Se você tiver explicação, me diga aí, né? Muita gente tem que entrar lá, tem que assistir para curtir. Como é que a pessoa curte e não assiste? Só o YouTube que pode explicar um negócio desse, né? Grato a vocês, um bom dia.